Sinais de que ele não me ama mais. E aí, você tá com dúvida? Será que ele ainda te ama? Tudo isso que ele tá fazendo, será que é sinal de que ele tá querendo ir embora? Bom, esse é o tema da nossa live de hoje. E essa live, ela é um esquenta para o CSC 30. Casal sem crise em 30 dias. Uma mentoria simples e rápida, feita totalmente pelo WhatsApp. E esse programa vai começar só no dia 1/7. Então até lá a gente está aqui nesse esquenta com lives 3 vezes por semana. E o tema de hoje, eu escolhi esse tema porque eu recebi muitas mensagens de mulheres que se sentem tão maltratadas, tão abandonadas, que elas estão na dúvida. Será que ele ainda me ama? Como saber disso? Como ter certeza se esse homem ainda está ali comprometido com esse relacionamento? Nós vamos ver hoje os 5 sinais de que ele não te ama mais. E é claro, a gente vai ver como é que a gente lida com essa situação, não é? Então, assim, existem sinais de que um relacionamento está perto do fim. Só que os sinais da mulher são diferentes dos sinais do homem. A mulher, quando ela tá insatisfeita, quando ela tá assim indecisa, deixando de amar, deixando de estar contente com aquela relação, primeiro que ela começa a buscar soluções, ela quer resolver o problema. Então, ela fala, ela tenta conversar, ela briga, ela tenta fazer alguma mudança, ela chora, ela pede. Então, ela quer buscar a solução, ela luta por esse relacionamento. E quando ela tem certeza de que ela já não gosta mais ou de que ela não deseja mais investir naquele relacionamento, ela termina. Então, com a mulher acontece assim. Primeiro ela luta, ela tenta da melhor maneira que ela pode, né? E aqui eu vou abrir um adendo, porque muitas mulheres estão lutando pelos seus casamentos, só que da maneira errada. E aí ela se esforça muito, ela se desgasta muito, mas o resultado lá na frente não é bom. Esse relacionamento, ele não só não melhora, como às vezes vocês se afastam ainda mais. E é para isso que serve o Casal Sem Crise. Para te ensinar que jeito certo de ter conversas difíceis. De como trazer esse homem para ser novamente seu parceiro e vocês juntos resolverem essas dificuldades. Tá? Então assim, a mulher ela tenta, ela luta, mas é preciso fazer isso do jeito certo. Tá bom? E aí, tudo bem, a mulher age dessa maneira. Como é que o homem age quando ele está insatisfeito com o relacionamento, quando ele já está... esse amor está acabando? Primeiro, é que assim, o homem quando ele não quer mais, ele não termina. Olha, 75% dos divórcios, quem tomou a iniciativa foi a mulher. Porque o homem, quando ele não quer mais, ele quer evitar o confronto, evitar o conflito. Então o que ele faz? Ele começa a se comportar mal para que ela termine. Olha só. Então ao invés dele fazer como a mulher de quer lutar, tentar mudar, tentar resolver. É claro que aqui, gente, eu estou falando da maior parte dos casos. Nós temos exceções. Mas, aí como a maioria, eu posso dizer para você que eles não vão buscar essa solução, né? Lutar por esse relacionamento, eles vão se afastando. E aí, quando ele decide que ele não quer mais, ele simplesmente vai apresentar os 5 erros, os 5 sinais que eu vou falar aqui pra você. E ele faz com que a mulher fique tão insatisfeita para que ela termine. E muitas vezes, quando é ele que termina, é porque ele já está engatilhado com outra pessoa. É triste isso, mas é uma realidade. Então, ele não termina. Ele faz de tudo para que a mulher tome essa iniciativa. E quando ela não toma, e ele mesmo faz isso, é porque ele já está aí com outro relacionamento em andamento. Não me pergunte por que ele faz isso, a gente tem que conversar com o homem. Então tá, nessa live você vai ver quais são esses 5 sinais e como que você deve agir diante dessa situação. Tá? Porque a gente está aqui não só para falar sobre problemas, mas para ir em busca de soluções, né? É para isso que a gente se junta nesse momento. E é para isso que serve o Casal Sem Crise em 30 dias. O Casal Sem Crise, ele foi pensado para que fosse algo assim muito prático e muito rápido. Então, durante 30 dias, todos os dias eu vou mandar pelo WhatsApp um conhecimento, porque é preciso aprender coisas novas.
ok? E vou mandar uma atividade. Então tem atividade do dia 1, atividade do dia 2, todos os dias um conhecimento e uma atividade. E serão esses conhecimentos e essas atividades que vão levar você em 30 dias a já ver grandes mudanças no seu casamento. Porque quando nós mudamos o nosso comportamento, o outro percebe. E o outro vai reagir de acordo com o nosso comportamento. Lembra que eu acabei de falar que muitas mulheres estão lutando, e realmente estão lutando, arduamente, mas elas estão fazendo isso do jeito errado. E aí, como resultado, tem um afastamento ainda maior. Porque a maneira com que essa mulher está lutando está tornando esse relacionamento um terreno fértil para a insegurança, não só dela, mas como do seu companheiro. E o homem, quando ele está inseguro, ele luta ou ele foge. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir até isso entrar aí na sua cabeça, tá? Um homem, quando está se sentindo inseguro, ele reage lutando ou fugindo. Ou seja, ou ele vai ser grosso com você, vai te magoar, ou ele vai fazer pirraça, que é fazer justamente aquilo que você pediu para ele não fazer, ou ele vai te deixar falando sozinha. Então, há um jeito certo para lutar pelo seu casamento. E é isso que você vai aprender no Casal Sem Crise, tá? Antes da gente falar quais são os 5 sinais de que ele não te ama mais, eu preciso que você aprenda 2 coisas muito importantes, tá? Qual que é a primeira? Que é possível amar e ainda assim fazer mal. Olha só, vou dar alguns exemplos para você. Você já conheceu alguma mãe que fez muito mal pro seu filho? E ela ama aquele filho, não é? É possível amar e mesmo assim fazer mal. E por que mesmo amando a gente pode fazer mal? Isso acontece, primeiro, por conta das nossas travas emocionais. A gente vai ter uma live inteira falando sobre elas, tá? O que são essas travas emocionais? São os traumas que você traz da sua infância, que você passa o resto da sua vida adulta também repetindo os comportamentos que você aprendeu por causa desse trauma. E aí você imagina que no casamento tá lá você, mulher, com os seus traumas, com as suas travas emocionais, que te fazem agir de um jeito que não é saudável. E aí vem seu marido, que também tem as travas emocionais dele, que também tem os comportamentos não saudáveis dele por causa dessas travas. E aí junta vocês dois. E aí a maneira com que vocês se tratam por conta dessas travas emocionais acaba ferindo o seu companheiro, mesmo se amando. Faz sentido? Outro motivo é porque justamente isso, né? Foi como eu disse. A maneira como vocês estão se comportando, falando um com o outro, tentando resolver os problemas, está sendo um terreno fértil para a insegurança. Quando o seu marido faz coisas que te deixam insegura, você fica reclamona, fica pegando no pé, fica o tempo todo carente, fica tentando ali dizer para ele o que ele tem que fazer, dizer para ele o que ele não deve fazer mais, né? Então a mulher, ela se torna reclamona, ela se torna uma chata. Agora, o homem, quando ele está inseguro emocionalmente, ou ele te trata mal, ou ele faz pirraça, ou ele te abandona, ele te deixa falando sozinha. Então, os 2 motivos pelos quais é possível sim amar e mesmo assim fazer mal são por conta das travas emocionais, como eu falei, e por conta de vocês agirem de uma maneira que traz insegurança para esse relacionamento. No Casal Sem Crise, você vai aprender como lidar com as suas travas emocionais e vai aprender como transformar o seu relacionamento num terreno fértil para segurança, não só sua, mas do seu companheiro também. Porque isso é muito importante para que vocês possam realmente conseguir sentar e conversar, conseguir sentar e fazer acordos, sabe? Restaurar a intimidade, a proximidade. Isso é fundamental. Então, o primeiro conceito que eu quero que você tenha em mente é que sim, é possível amar e ainda assim fazer mal. Só que a gente tem que buscar solução para isso, né? A segunda coisa importante é que assim, amar é apenas um aspecto do relacionamento. Ele não é o único. Então, gente, sinto muito, mas só amor não basta. Só amar não basta para que esse casamento seja saudável, seja bom, seja um lugar
tranquilo para criar e educar os seus filhos. Então, amor é um aspecto do casamento, mas ele não é o único. E ele não pode estar sozinho ali, porque ele não sustenta a relação. Tudo bem? Então, guarda esses dois conceitos aí com você. E aqui agora a gente já vai entrar nos 5 sinais de que ele não te ama mais, né? E o que a gente vai fazer com essas informações depois disso. Tô vendo aqui que tem algumas pessoas chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Eu fico muito feliz com vocês aqui. Esse esquenta, só para reforçar um pouquinho o meu convite para você, esse esquenta, ele faz parte do CSC 30, Casal Sem Crise em 30 Dias, que vai começar no dia 1/7. Mas até lá a gente segue aqui com essas lives, mas é importante que você faça a sua inscrição logo, porque assim, as vagas elas são limitadas, porque eu não vou fazer grupos grandes, eu quero realmente acompanhar todo mundo muito de perto. Então, restam poucas vagas, faça a sua inscrição. Essa turma está com valor promocional de lançamento, que jamais vai se repetir novamente. Então, assim, é uma grande oportunidade para que você já resolva esses problemas em 30 dias, tá? Ai, Kelly, você está prometendo demais. 30 dias para mudar meu casamento? É suficiente. Com o caminho certo, para você conversar do jeito certo, fazer acordo do jeito certo, quebrar esse gelo entre vocês, sabe? É possível. É claro que pode ser que depois de 30 dias vocês ainda tenham coisas a ser ajustadas, mas você já vai ter avançado, você vai ter saído desse momento onde vocês não conseguem sequer conversar. Porque é isso que eu estou recebendo nos relatos, no WhatsApp, aqui no Instagram, pelo direct. Mulheres que sequer estão conseguindo conversar com seus maridos. Tamanha crise que estão vivendo. Então, em 30 dias é possível sim você conseguir trazer esse homem para que vocês juntos coloquem em prática esse novo conhecimento para viver melhor, para dia após dia ir resolvendo esses problemas que vão aparecendo. Ok? Então vamos lá, vamos ver qual que é o primeiro sinal de que ele não te ama mais. Presta atenção para ver se isso acontece com você. Bom, o primeiro sinal é que ele para de participar da sua vida e não deixa que você participe da dele. É como se ele erguesse um muro invisível entre vocês. Então, ele não te chama mais para fazer as coisas, ele não comenta mais as coisas que acontecem com ele, ele não fala dos projetos que ele tem, das coisas que ele está fazendo, do que ele quer para o futuro. Ele não compartilha a vida dele com você. E também não se preocupa com o que você está fazendo. Com os seus projetos, ele para de ser parceiro, de ser companheiro. Porque companheiro é isso, né? É aquela pessoa que está ao seu lado, que está com você. Então, o primeiro sinal é isso. Ele cria um muro invisível e ele para de participar da sua vida. E também não faz a menor questão de que você participe da dele, né? Isso é um sinal de alerta que você precisa estar atenta para perceber isso, né? Ó, a Valdeli está dizendo que no meu caso não participa em nada. E isso é bem triste, né? Porque quando a gente casa, nós queremos realmente uma parceria de vida, né? Fazer coisas juntos, ter projetos juntos. É claro que num casamento é importante que você também tenha seus projetos individuais. Por exemplo, eu e meu esposo, nós temos projetos com que nós queremos fazer para o futuro. Então a gente está guardando dinheiro para fazer uma reforma aqui na casa. A gente falou que a gente está querendo um carro, então a gente está pensando o que a gente vai fazer. Já começamos a economizar pensando nisso. Ou seja, projetos para o futuro. Já começamos a olhar também a viagem do ano que vem, sabe? Então, coisas que a gente vai fazer juntos. Só que nós temos também projetos individuais. Por exemplo, ele tem lá os projetos com a saúde dele. Ele faz pilates, ele tem coisas que ele faz para se cuidar, que eu não vou com ele. Eu não gosto muito do pilates, eu gosto de fazer a musculação. Então são meus projetos individuais dele. Eu também tenho projetos para o meu trabalho que são meus, que não incluem ele diretamente. E ele tem projetos do trabalho dele. Mas mesmo sendo projetos individuais, a gente conversa sobre isso, eu compartilho, peço opinião e ele a mesma coisa, né? Então isso é parceria. Então esse é o primeiro sinal, tá bom? Depois coloca aqui quais que você está vivendo aí na sua casa. O segundo sinal é que ele não se preocupa
mais com o seu bem-estar. Sabe? Porque assim, quando a gente ama uma pessoa, nós queremos que ela esteja bem. Amar é querer o bem do outro. Quando eu amo, eu quero ver a outra pessoa feliz. Então, as coisas que eu sei que meu marido não gosta, eu evito. Por quê? Porque eu quero vê-lo bem. E quando eu sei que ele gosta de alguma coisa, poxa, aí eu faço. Eu lembro que teve um tempo que eu achava, sei lá por que eu achava isso, mas eu achava que ele gostava de lasanha. E eu fazia muita lasanha. Sei lá, cada 15 dias estava lá uma lasanha no forno. E depois que ele me falou que ele não gostava de lasanha. Mas por que eu fazia tantas vezes? Porque eu achava que ele gostava, então eu queria vê-lo feliz. Né? E agora que ele me falou que ele não gosta de lasanha, nossa, eu nem lembro a última vez que eu fiz. Porque eu vou fazer agora só pra mim? Só se eu tiver com bastante vontade. Senão eu prefiro cozinhar algo que tanto eu quanto ele goste, né? E nesse caso aqui, o homem, quando ele deixa de amar, ele para de se preocupar, né? Então ele faz aquilo que você não gosta que ele faça. E ele não faz aquilo que é para te agradar. Ele sabe que você gosta, mas ele não faz. Porque ele não está preocupado com o seu bem-estar. Ele está pensando no que ele quer, na vida dele, nas coisas dele. E não está mais dedicando tempo para pensar no seu bem-estar. Será que isso acontece com você? Eu espero que não. Mas coloca aqui nos comentários, tá? Terceiro sinal. Ele não vem atrás de você. Olha só. Nesse caso, acontece assim. Se a mulher não manda mensagem, se ela não pergunta onde que ele vai, o que ele está fazendo, se ela não chama ele para conversar, se ela não senta ao lado e puxa assunto, ele também não vem atrás dela. Se ela não for atrás dele, sei lá, passa uma semana sem conversar, porque ele nunca a procura, né? Ó, Valdelice, sim, acontece perfeitamente tudo que você está relatando. Olha, Valdelice, eu vou te dizer uma coisa. Tem como mudar sim essa situação, tá? Porque assim, eu não sei se você estava aqui no início dessa live, mas eu disse que é possível amar e fazer mal. E que amor é somente um aspecto do relacionamento. E que é possível nós trabalharmos os outros aspectos do casamento para trazer esse homem emocionalmente de novo. Então é possível sim. E a gente vai aprender a fazer isso tudo no CSC 30. É claro que essas lives elas já ensinam bastante coisa, mas no CSC 30 eu vou dar um direcionamento muito mais explícito e direto. Então, dia 1, eu vou te mostrar um conhecimento novo e vou te falar, ó, vai lá e faz isso. Então, para cada dia um conhecimento e uma ação. E vai ser a junção dessas duas coisas que vai fazer com que em 30 dias você consiga perceber mudanças em tudo isso que você está vivendo. Beleza? É claro que um relacionamento é feito de duas pessoas. Então, é 50% para cada um. Você, no CSC 30, vai aprender tudo sobre a sua parte. E você vai mudar e vai melhorar e vai mostrar para ele que a sua parte, ó, melhorou muito. E é claro que ele escolher ficar nesse relacionamento e se dedicar a esse relacionamento vai ser uma escolha dele. Mas você vai ter feito a sua parte muito bem e ele vai perceber essa mudança. Então você vai facilitar que ele também tenha vontade de mudar e que ele também queira se aproximar de você novamente. Faz sentido? A gente não controla o desejo do outro, nem o fazer do outro, mas a gente pode sim se melhorar e fazer o melhor que nós podemos para facilitar que a gente consiga essa reconciliação. E vocês podem contar comigo para isso, né? Eu tô assim totalmente comprometida com a restauração do seu casamento, com a melhora do convívio na sua casa, tá? Então pode contar comigo. Vamos lá, ó, quarto sinal. Ele evita a intimidade. Sabe? O corpo fala. Se toda vez que você aproxima, ele se esquiva. Se você o toca, ele tira a mão. Se você tenta olhar nos olhos dele, ele desvia. Todas as suas tentativas de proximidade, de afeto, de intimidade, ele de certa maneira recusa.
né? Esse é um sinal importante. Então, às vezes a pessoa não demonstra com palavras, mas o corpo, os movimentos, o semblante diz. Então, nós devemos estar atentas a esses sinais também. E eu lembro, isso faz muito tempo, eu namorava com outra pessoa. E eu lembro que no final do namoro acontecia isso. Eu chegava, me aproximava e quando eu ia tocar, tirava a mão, desviava. Aquele abraço que era para durar, sei lá, 3 segundos, durava meio segundo, né? E ali a gente já foi percebendo que aquele relacionamento já não fazia mais sentido, que um de nós dois já não queria mais estar ali, né? E então é preciso que a gente abra o nosso olho, né? Porque às vezes a gente se engana, às vezes a gente mente pra gente mesmo. Então é preciso tirar esse véu dos nossos olhos e encarar a realidade como ela é. Porque só assim a gente pode fazer alguma coisa com verdade, né? Com verdade a gente pode pensar no que a gente vai fazer. Vamos ver o quinto e último? Quinto sinal de que ele não te ama mais. Demonstrações de desprezo e falta de respeito. Desprezo é quando uma pessoa realmente ela não te respeita, né? Ela se acha superior a você. Então, demonstra com uma boquinha meio assim, com um olhar que você percebe o desprezo no olhar. É difícil explicar isso em palavras, né? Mas quando alguém faz uma demonstração de desprezo, você percebe no olhar, na fisionomia, no tom de voz. Não é nem o que a pessoa fala, mas o jeito que ela fala. E quando nós amamos, nós não desprezamos. Na verdade, o amor ele está intimamente ligado com a admiração. É impossível você desprezar e amar alguém. Eu amo meu marido porque eu admiro o homem que ele é. E quanto mais eu admiro as coisas que ele faz e a pessoa que ele é, mais eu o amo. Então é impossível desprezar e amar ao mesmo tempo. Né? E a falta de respeito é justamente esse desprezo, o te tratar mal, né, com pouca importância, te desrespeitar na frente de outras pessoas. Todos esses 5 sinais são sinais de falta de amor ou são sinais de um grave... Deixa eu usar a palavra certa aqui para falar com você, tá? São sinais de um grave afastamento emocional. É possível reverter isso quando os dois querem sim. No CSC 30 você vai aprender como chamar esse homem para conversar. Como usar as armas certas para lutar por esse relacionamento. Porque a maneira como muitas mulheres estão lutando pelos seus casamentos hoje, ao invés de aproximar, está afastando ainda mais. Essa mulher está se sentindo tão insegura que ela age de um modo que afasta ainda mais o seu companheiro. Então no CSC 30 você vai aprender como trazer ele para essa conversa sem gerar briga. Trazer ele para ele entender de uma maneira muito feminina, muito sutil, que ele é parte dessa solução também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem alguns comentários, ó. É ruim a gente se ajeitar tanto, se arrumar e não perceber um elogio. É isso mesmo, mas olha, continue se arrumando, tá? Faça isso por você, porque quando você se cuida, e eu tô falando aqui da aparência mesmo, tá? Quando a gente cuida dessa casca que tem por fora, primeiro que nós nos sentimos mais confiantes. Segundo, é uma demonstração para o outro de que você se ama, que você se dá valor. E quando nós nos damos valor, o outro percebe que não pode agir com a gente de qualquer maneira, tá? E uma das maneiras de mostrar isso para ele sem ter que dizer nada é cuidando da aparência sim. Então é importante se cuidar, tá? Isso é por você, mas vai fazer com que ele veja que você não é qualquer pessoa, que você não pode ser tratada de qualquer jeito. Uma imagem, ela diz muita coisa. Ó, elogias de fora. Aí te machuca mais ainda, né? Eu sinto muito por você estar passando por isso, viu? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui, ó. Estou na fase de afastamento emocional grave. Lu, vamos mudar isso, tá? Todo casamento tem restauração.
desde que nós tenhamos as armas certas para trazer esse companheiro para buscar essa solução com você. Você vai aprender a fazer a sua parte. E aí você vai fazer ela muito bem feitinha. E isso vai facilitar, primeiro, que o seu companheiro se sinta seguro emocionalmente. E essa segurança vai fazer com que ele pare de reagir. Ele vai parar de lutar e vai parar de fugir. Porque ele vai sentir que ele pode conversar com você. E é nessa conversa, e tem um jeitinho certo para ter essa conversa, tá? Lá no CSC 30 você vai receber até um script de como você vai fazer essa conversa. Nessa conversa vocês vão fazer acordos e vão começar a colocar essas coisas em prática. E aí é no dia a dia, com essas pequenas práticas, que vocês vão se reaproximando, construindo algo que realmente vale a pena, né? Vamos ver o que mais aqui, ó. Eu estou em um beco sem saída. Nenhum beco é sem saída, tá? Olha só, gente, às vezes tem relacionamento que tem que acabar, tá? Como eu disse, o amor, ele é um dos aspectos do casamento, mas ele não é o único. Só amar não basta, sabe? O amor, ele pode machucar sim, e você não pode se permitir ser machucada a vida toda. Então, assim, às vezes a gente chega num momento de crise tão grande que a gente só tem uma coisa para fazer, sabe? Então, há como a gente sair dessa solução, dessa situação, sim. A gente só precisa decidir, né? Só que assim, se você ainda tem vontade de lutar por esse relacionamento, então você precisa aprender coisas diferentes do que você aprendeu até hoje. E você precisa fazer coisas diferentes do que você fez até hoje. Eu sei que você já tentou muita coisa, né? Pra você dizer que tá num beco sem saída é porque você já tentou muito. Só que tudo que você tentou não deu certo. Então tem que fazer diferente. Conversar diferente, agir diferente, se posicionar diferente, falar diferente, se cuidar diferente. E aí esse homem vai olhar pra você e vai falar, nossa, tem mudança aí. E ele pode repensar se ele vai querer ficar nessa relação ou não. E mesmo que ele não queira ficar nessa relação, você vai ter se modificado, se fortalecido, a ponto de você sair dessa relação e superar essa dor e seguir em frente e estar pronta para um relacionamento que verdadeiramente vai te fazer feliz. Porque às vezes a gente insiste com quem não quer. Por quê? Será que você está insistindo que é por amor mesmo ou é medo de ficar sozinha? É amor mesmo? Ou você está preocupada com o que as pessoas da igreja vão dizer? E eu falo isso que não é nem preocupação com o que Deus vai falar. É preocupação com o que as pessoas da igreja vão dizer. Será que você é amor ou você está preocupada se os seus pais vão aprovar você separar ou não? Se a sociedade vai falar mal de você ou não? Então muitas vezes a gente se prende não é nem por amor, mas é por medo. Sabe? Às vezes está ruim, mas existe ali um certo conforto. E aí não quer abrir mão disso. Então, eu estou falando tudo isso para que você reflita. O que é que acontece aí com você? Vamos ver o que mais. Fase emocional grave. Ainda estou na fase da menopausa. Isso mexe com a gente, né? Mexe com a gente, mas também é preciso se cuidar nesse ponto, tá? Eu não sei o que é felicidade. Eu não consigo me arrumar mais. Dá um jeito, Joana. Sabe, às vezes a gente acha que para se arrumar tem que fazer tudo isso que essas mulheres fazem na internet, né? E não é assim. Veja o que é se arrumar para você. Vai pentear o cabelo, sabe? Pega aquelas roupas. Eu vou te contar uma coisa minha aqui. Sabe que teve uma época. Porque assim, tem roupa que a gente gosta, né? E se a gente não jogar lá fora, a gente usa até ela se dissolver. E eu sou dessas. Então tinha algumas roupas que eu gostava muito. Aí ficou muito velha. Não dá mais pra usar fora de casa. Aí começa o quê? Usar dentro de casa. Só que mesmo dentro de casa, ela vai chegando num ponto, gente, que não tem mais condição. E eu lembro que eu morava sozinha. E eu tinha um vestido que eu amava. Ai, aquele vestidinho eu amava. Só que ele foi se desfazendo, rasgando, ficando torto, desbotado. Mas eu continuava usando ele dentro de casa. Um dia chegou uma pessoa inesperadamente.
E vai eu atender a porta. Quando eu dei conta, eu tava com aquele vestido horroroso. Eu fiquei com muita vergonha. E no dia seguinte eu joguei ele fora. Eu jamais faço isso hoje de novo, tá? Essas roupas que não dá pra usar fora e que pra dentro de casa ela também tá feia. Gente, eu jogo todas fora. Vai virar pano de chão, vai ir pro lixo, porque eu tenho que fazer o que é melhor pra mim. Sabe? Não importa se eu tô em casa ou se eu tô fora. E outra, eu tenho que fazer o melhor também pro meu esposo. Ele não é obrigado a me ver dentro de casa com a pior roupa que eu tenho. Com o cabelo sem arrumar, com o dente sem escovar. Então, é preciso começar, Joana, a mudança com você. Como é que você quer mudar o outro se você não tá fazendo nada por você? E a gente começa com coisas básicas. Sabe? Arruma esse cabelo. Coloca uma roupinha mais ou menos. Se livra daquelas roupas que ficam feias em você. Sabe? Você não precisa ter 1000 roupas. Você pode ter 6 roupas, mas 6 roupas que façam você ficar se sentindo bem. Faz sentido? Então começa tudo com a gente. Por mais que às vezes o outro esteja pisando na bola. Ah, o outro está me traindo. Ah, o outro me trata mal. Mas a mudança sempre vai começar com a gente. E o primeiro passo é se gostando e fazendo coisas por você. Aprendendo, se desenvolvendo. Vai aprender coisas que você ainda não sabe. Cuidando da sua aparência, porque acontece uma mágica, sabe? Quando você cuida de você por fora, algo aqui dentro também melhora. E quando você cuida aqui por dentro, aqui fora também começa a ficar melhor. Então essas duas coisas elas andam juntas, né? Então comece a se cuidar, tá? Aqui, eu também estou na menopausa, libido zero. Olha, a libido, ela tem 2 componentes importantes. Sim, os hormônios, né? Então é importante a gente fazer aquele acompanhamento com o ginecologista, fazer os exames certinho e seguir as orientações do médico. Porque às vezes tem que fazer uma reposição hormonal, tem que fazer alguma coisa e há o que ser feito, tá bom? Outra coisa é que quando o relacionamento não tá bom, a gente também não tem libido. O homem é diferente, tá? O homem, o relacionamento pode estar ruim, se você ali insinuar que quer alguma coisa, ele vai. Mas a mulher, o desejo, ele vem muito antes. Ele vem no jeito de conversar, no jeito que foi tratada durante o dia, no quanto você está admirando o seu parceiro. Se ele é um homem que faz coisas que você admira, gente, isso dá desejo, isso dá tesão por esse homem. Agora, esse homem não faz nada que você admira, te trata mal o dia inteiro, você acha que você vai ter libido? Né? E às vezes aí não é nem a menopausa. Então, vá procurar sim um ginecologista, faça esse cuidado porque ele é muito importante, mas esse relacionamento ele tem que melhorar. No CSC 30, a gente tem um bloco só dedicado para intimidade, tá? Para sexualidade mesmo, para te ensinar coisas, te passar uns truquezinhos e tem até algumas atividades para você fazer sozinha e para chamar ele para fazer com você, que é super legal, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele te chama de coleguinha de quarto. Eu estou me sentindo a mulher mais feia do mundo. Todas nós somos lindas, Joana, só que somos lindas diferentes. Sabe? Todas nós somos lindas. Só que às vezes a gente está mostrando pro espelho o nosso pior. Para pensar. Você é linda. Mas se você, poxa, não se cuida nem um pouquinho, você olha pro espelho, fala, nossa, tá faltando alguma coisa aqui. Você não tá mostrando o seu melhor lado. Mostra pro espelho a sua melhor versão. Sabe? E você vai ver que você tem pontos muito bonitos, outros pontos nem tanto. São os pontos fracos e os pontos fortes, né? Eu tenho vários pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, um que tá visível, mas que eu não vou mostrar pra você, é o meu pé. O meu pé ele é muito feio, gente. Então assim, eu não vou ficar andando de rasteirinha, nem de sandálias abertas, chamando a atenção pro meu ponto fraco. Em compensação, eu tenho outras coisas que eu gosto mais, que eu procuro valorizar e mostrar mais. Então é só uma questão de você mostrar para você mesma e para o mundo aquilo que há de bom em você. Porque todas nós temos pontos fracos e pontos fortes, tá bom? Beleza, vamos ver aqui, tem mais um, ó. Verdade, teve um tempo em que eu estava assim, me dando ao desprezo, mas agora eu me encontrei de novo.
para me arrumar. Tá vendo? Olha, a gente tem que dar o primeiro passo. Quando nós não estamos nos sentindo bem, é normal que a gente não sinta vontade de se arrumar. É normal que nós não tenhamos vontade de buscar melhorar. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Você já fez aquela fileirazinha de dominós? Que você coloca um do ladinho do outro, aí você derruba o primeiro e todos os outros vão caindo? É assim que acontece também na nossa vida. Às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo e os outros naturalmente vão vindo mais fácil. Então, a gente consegue recuperar sim essa autoestima, tá? Meu marido é grosseiro e isso me esfria. Com certeza. Imagina, se você é tratada mal, como é que você vai ter desejo por esse homem? Mas tem um jeitinho de lidar com um homem grosseiro, Lu. Tem um jeitinho de lidar com um homem grosseiro, tá? Vou colocar isso na próxima live do Esquenta. Aí, muito bem. A fase financeira que não tá fácil. É uma junção de várias coisas, né? Tudo isso influencia no relacionamento, sim. Ó, muito bem. Gente, valeu. E ainda há 3 anos, meu esposo deu um AVC. Tá. É engraçado que quando as coisas não estão bem, parece que todo o restante vai aparecendo algum problema também, né? Lembra que eu acabei de falar sobre o dominó? Às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. Então, assim, comece a fazer aquilo que é mais fácil para você, mas comece a caminhar em direção a uma vida melhor. Aprendendo, se cuidando, buscando fazer diferente as coisas que vocês fazem, sabe? Seja no dinheiro, na saúde física, no relacionamento. Aquilo que não tá bom na vida da gente, a gente tem que buscar agir de maneira diferente. Fazer as mesmas coisas vão levar para os mesmos resultados. E para você aprender a fazer diferente, mais uma vez fica aqui o meu convite para você participar do CSC 30, Casal Sem Crise em 30 Dias. Nós vamos começar no dia 1/7, vai ser uma mentoria muito prática e muito rápida, todinha feita pelo WhatsApp. Então, durante 30 dias, eu vou lá todos os dias te passar um conhecimento e uma atividade para você resgatar a conexão emocional, conseguir fazer acordos, conseguir trazer esse homem para ser seu parceiro na busca dessas soluções, para melhorar a intimidade e para restaurar a sua autoestima e a sua confiança. Então, assim, eu de verdade espero que você possa estar comigo nessa jornada e faça a sua inscrição o quanto antes, tá? Porque as vagas elas já estão se encerrando. Graças a Deus, a gente está aí com quase todas as vagas completas. Se você quiser o link para fazer a sua inscrição, é só depois colocar aqui nos comentários ou no direct ou falar comigo no WhatsApp que eu passo para você. Valeu esse encontro de hoje? Para mim, valeu. Só de vocês estarem aqui comigo compartilhando essas histórias, onde eu aprendo muito também, para mim super valeu. Hoje é quarta, então essa semana nós temos live ainda na sexta. Serão 3 lives por semana, sempre aqui às 19 horas. Sou eu que agradeço, Lu. Agradeço demais mesmo a companhia de vocês. Isso enche meu coração de gratidão, de felicidade. Eu encerro bem o meu dia assim. Também gostei de você aqui, viu, Joana? Sexta-feira tem mais, tá? E as lives, elas ficam gravadas. Você assiste, reassiste sempre que você quiser. Então, beijo pra você, força e a gente se vê na sexta-feira.